Graça e paz, meus irmãos, irmãs, estamos aqui para dar continuidade aos nossos vídeos, né? O quarto vídeo sobre sucessão de líderes, esse assunto que temos tratado aí. E hoje vamos falar de 4 pontos a respeito do assunto discipulando líderes, né? Uma continuação do sucessão de líderes, hoje discipulando líderes. Antes de entrar nesses pontos, né? Nesses 3 pontos que vamos falar, que é liderar de baixo, liderar com líderes e liderar, como a gente entende, né? Como a gente geralmente reconhece o liderar, né? Que é de cima para baixo. Vamos falar dos mitos da liderança, né? Quais são os mitos da liderança? Vamos ver aqui. Então, mitos da liderança. Quais são os mitos que existem da liderança? Então, o primeiro mito é o mito da posição. O que é o mito da posição? O mito da posição diz o seguinte: a pessoa fala, não posso liderar se eu não estiver no topo. Então, se eu não estiver no topo, se eu não for o número 1, então não tem como liderar. Isso é um mito, né? Liderança tem mais a ver com disposição do que composição. Então, isso é um mito, mito da posição. Outro mito é o mito do destino. O que é o mito do destino? Quando eu chegar no topo, aí eu aprenderei a liderar. Isso é outro mito. Quando eu chegar no topo, aí sim eu vou aprender a liderar e vou liderar. Não, isso é um mito. Tá? Outro mito que é o mito do destino. Outro mito é o mito da influência. Se eu estivesse no topo, aí sim as pessoas iam me seguir. Se eu fosse o 01, as pessoas iam me seguir. Outro mito. Mito da influência, né? A gente pode influenciar de qualquer posição que nós estamos, né? Mito é mais disposição do que posição. Outro mito, o mito da inexperiência. O que é o mito da inexperiência? Quando eu chegar no topo, aí eu vou estar no controle. Aí sim eu vou ter experiência, nada disso. Outro mito, mito da inexperiência. Você precisa influenciar as pessoas a partir daquilo que você está vivendo, do teu momento histórico, da posição que você se encontra. Outro mito é o mito da liberdade. O que é o mito da liberdade? Quando eu chegar no topo, não serei mais limitado. No topo eu vou poder fazer tudo que eu quiser. Eu sou o 01, eu que vou mandar, eu que vou fazer tudo. Isso aí é um mito. Mito da liberdade. Até porque quanto mais se sobe numa posição, diminui-se a liberdade e aumenta-se as responsabilidades. À medida que sobe, é uma pirâmide invertida, né? Vai subindo para o topo, aí você vai diminuindo liberdade e aumentando responsabilidade. Outro mito, mito do potencial. Eu não vou conseguir atingir o meu potencial máximo se eu não for o líder, se eu não estiver no topo, não tem como alcançar, né, atingir o meu potencial máximo quando eu chegar no topo. Para mim, isso é outro mito também que existe da liderança. E por último, o mito do tudo ou nada. O mito do tudo ou nada diz: se eu não conseguir chegar ao topo, se eu não conseguir chegar no topo, então nem vou tentar ser líder, se não vai para chegar no topo, então é tudo ou nada, ou seja, se eu tiver lá, vai, e se eu não tiver lá, não vai. É outro mito da liderança. Então são os mitos da liderança. Mas vamos falar sobre a questão de discipular para liderar, e vamos começar de baixo. Você está lá embaixo, você não está no topo, até porque é um mito achar que só vai liderar quem está no topo. Então os princípios para liderar para cima, eu estou embaixo e eu quero liderar para cima. Então, vamos ver a prática disso. Qual é a prática disso? Então, olha só. Lidere-se a si mesmo. Quando você está numa posição que você acha que não é o topo, né, ou que está no escalão médio ali ou lá embaixo, primeiro lugar que você tem que fazer, como é que se ensina, como é que se discipula um líder em potencial para ele que está embaixo e ele chegar lá? Primeiro lugar, lidere-se a si mesmo. Se você não lidera você, tu não vai conseguir liderar ninguém. Você não lidera nem a você. Você não tem controle nem a você. Então, quando você domina você mesmo, você é mais forte que aquele que domina uma cidade, diz a Bíblia. Então, lidere-se a si mesmo excepcionalmente bem. Você tem que ser líder de você. Lidere você. Primeiro passo. Segundo, alivie a carga do seu líder. Ele está lá. Então, você, enquanto está aqui no médio ou no baixo, alivie a carga do seu líder, ajude o seu líder, complemente o seu líder, socorra o seu líder, apoie o seu líder. Então, alivie a carga do seu líder. Terceiro ponto, esteja disposto a fazer o que os outros não querem.
A maioria das pessoas, né, que diz aquele ditado que fala que na igreja são sempre os mesmos 15% que trabalham, 85% não vai trabalhar, é aqueles 15%, é aquele pessoal que está ocupado, é aquele pessoal que realmente está fazendo alguma coisa, é sempre mesmo aquele pessoal. Então esteja disposto, esteja nesses 15%, esteja disposto a fazer o que os outros não querem. E se você fizer, tem coisa que ninguém quer. Então aprenda, esteja disposto e com ânimo para fazer aquilo que ninguém quer. Isso é importantíssimo. Invista na química relacional, ou seja, seja expert, apesar de que todo cristão deveria ser expert em relacionamento, relacionamento com Deus e relacionamento com o próximo. Então invista nisso, invista em relacionamentos, na química de relacionamento. Você precisa ter relacionamento com as pessoas que ali estão, não só local, mas também regional, também no entorno. Torne-se um membro confiável. Você tem que ser confiável, um membro de equipe confiável. As pessoas precisam ver o seu bom testemunho, as pessoas ver seu equilíbrio, as pessoas verem que você é uma pessoa disposta, com ânimo, coração na obra, seja reconhecido. Torne-se um membro confiável. E por último, enquanto você está embaixo, liderar para cima, seja melhor amanhã, melhor do que você é hoje. Cresça, busque aprimorar o que você já está fazendo, aprimorar o seu chamado. É aquele velho, aquele versículo que é muito citado, que é: aviva o dom que há em ti, aviva o dom que há em ti. Se especialize, melhore, busque crescer naquilo que você faz. Então, seja melhor amanhã do que você é hoje. Esses são os princípios. Lidere-se a si mesmo excepcionalmente bem, alivie a carga do seu líder, esteja disposto a fazer o que os outros não querem, invista na química relacional, torne-se um membro confiável e seja melhor amanhã, mais do que você é hoje. Isso são os princípios para liderar de baixo, para liberar para cima. O outro ponto que a gente quer ver é princípios para liderar para os lados, para liderar com quem já é líder. Você andar com os líderes. Então você precisa. Quais são os princípios para liderar com os líderes? Complementar, ser, evitar e ampliar. Então vamos ver esses 4 pontos para liderar com os líderes, para liderar juntamente. Agora você é um líder ali, ainda que seja do escalão médio até, mas você tem líderes igual a você. Pode ser departamento, louvor, criança, enfim, você está liderando com líderes. Então, quais são os princípios? Primeiro, complementar. O que é o complementar? Complementar ou completar seus colegas de liderança é muito mais importante do que competir com eles. Você precisa, lembra que nós falamos no primeiro ponto, que você está lá embaixo ainda, invista na química relacional. Quando você está na mesma, junto com os líderes, quando você caminha com os líderes, você precisa complementar e você precisa completar os seus colegas de liderança. Investir no relacionamento com esse pessoal que está de liderança contigo. Já falei, volto a falar, de forma local e também de forma regional, de forma municipal, de forma do entorno. Né? As igrejas da Baixada Fluminense, as igrejas do Sul Fluminense, as igrejas no entorno que você faz parte. E também, podendo ampliar isso, vá também para o nacional. Então, complete o líder. Completar os seus colegas de liderança é muito mais importante, muito melhor do que competir com eles. Então, é mais ou menos o que está aqui, 70% investimento em pessoas, relacionamento, 20% processo, ou seja, a estratégia de como você vai fazer, e 10% só a teoria, conteúdo. Então, invista em relacionamento, ser complementar. O outro ponto é ser amigo, seja um amigo. Né? Não finja ser perfeito. Né? E outra coisa importantíssima, deixe que a melhor ideia prevaleça. Seja amigo. Muitas das vezes, a melhor ideia não é a nossa. Então a gente tem que aprender a ser amigo, a estar do lado, a completar, a apoiar. E a gente sabe, ninguém é perfeito e cada um foi chamado para uma área. Então aprenda, porque isso é difícil quando a ideia é nossa. Então deixe que a melhor ideia prevaleça. Seja amigo. Outro ponto, evite. Evitar o quê? Evite a chamada política de cargos. Até porque não existe no meio evangélico, no meio das casas de oração, no meio do movimento dos irmãos, cargo. Existe dom, existe função, existe membro de um corpo. Né? Então, a gente sabe que, inclusive, liderança nas casas de oração, no movimento do irmão, não é eleita.
A liderança, ela é reconhecida e não eleita. Então, evite a chamada política de cargo. Seja reconhecido pelo que você faz, pelo que você faz com você, como nós vimos ali, liderar para cima, e reconhecido pelo que você faz na obra, junto com os líderes, junto com os seus colegas. Então, seja reconhecido. E por último, amplie seu círculo de relações. Olha ali que eu falei, regional e local. Amplie isso, o círculo de relação, invista na química relacional, na igreja local, no entorno, no município, na região e nacional. Então isso é importante para você liderar juntamente com os seus amigos líderes. E para fechar, liderar para baixo, aquilo que a gente entende, né? Tá lá o líder lá em cima e o restante pessoal lá embaixo. Eu falei dos 3 tipos. Lá de baixo, quando você está lá embaixo, junto com os líderes, e agora nessa visão para baixo. Então, primeira coisa para liderar para baixo. Primeiro é passar a visão. Qual é a sua ideia? O que você pensa? O que você crê? Passe a visão para aqueles que estão com você e também para o entorno, sempre para o entorno. Outra coisa, o que você deseja? Seja exemplo do que você deseja. Você deseja unidade? Então seja uma pessoa de união, seja uma pessoa de comunhão. Você deseja que seja edificado, seja levantado líderes? Seja um líder, seja um exemplo de líder. Então seja exemplo do que você deseja. Passe a visão correta daquilo que você acredita, daquilo que você pensa e seja exemplo do que você deseja. Outra coisa, ponha as pessoas nos pontos fortes. Cada um foi chamado para uma função, para uma colocação na obra. Ou seja, somos membros de um só corpo. Um é olho, outro é orelha, outro é nariz, outro é mão, o outro é coração, o outro é... Então, enfim, ponha as pessoas, os jogadores nas posições corretas, nos pontos fortes dela, naquilo que ela foi chamada. Então, liderar para baixo é passar a visão, ser exemplo do que você deseja e colocar as pessoas no lugar certo. E outra coisa também, detalhe importante, põe as pessoas para trabalhar junto com as pessoas certas. Existem pessoas que elas não se dão muito bem. Então, e para trabalhar junto, então, aí que piorou. Então, põe as pessoas no ponto certo e põe as pessoas certas para trabalhar junto. Fulano de tal não combina com aquele ali. Então, eles se falam, eles são amigos, são irmãos em Cristo, mas não combina para trabalhar, não combina para estar junto. Então, põe as pessoas no ponto forte e cada uma no seu lugar com a pessoa certa. Senão atrapalha também. Outra coisa, desenvolva cada membro como pessoa. Então, tá ali a pessoa... foi chamada por uma determinada função, é membro do corpo ali, está fazendo, né, é uma junta, é uma peça importante ali na obra. Desenvolva cada um no seu setor. Se é louvor, desenvolva ali no setor da adoração, da música. Se é criança, desenvolva cursos e tudo mais, aquilo que nós falamos nos vídeos anteriores. Então, desenvolva cada membro. E importantíssimo, como todos esses pontos que nós falamos, se você lidera para baixo, se você está nessa posição, recompense os resultados de todos os níveis, recompense o resultado de todo o setor. Lembra de Jesus? Você fala de recompensa, o próprio Deus, Jesus, conta uma história, quando ele diz, servo bom e fiel, foste fiel no pouco, ó, recompensa, vou te botar no muito. Bom e servo fiel, vem para a alegria, para o gozo do seu Senhor, a recompensa. Ou quando a pessoa fez algo, às vezes a gente costuma ver a pessoa fazendo algo que não foi legal e quer chamar atenção, quer disciplinar, quer punir, mas quando a pessoa faz uma coisa certa, a gente não elogia. Então, liderar para baixo, passe a visão, seja exemplo do que você deseja, põe as pessoas nos pontos fortes, com as pessoas certas, desenvolva cada membro como pessoa e recompense os resultados. Pode ser um resultado pequeno, recompense os resultados. O elogio, bom e servo fiel. Um elogio já é uma recompensa, mas não deixe, recompense os resultados. Recompense os resultados. Então foi isso que nós vimos, liderar para baixo. Vimos aí o liderar juntamente com os líderes, né? Ampliar, evitar, né? Ser amigo e complementar. Complementar ou completar os colegas de liderança é muito mais importante do que competir com eles. E vimos também aí os princípios do liderar para baixo, né? Liderar a si mesmo é o primeiro deles. Aliviar a carga, estar disposto e vencer os mitos. Que Deus te abençoe. Até o nosso
próximo vídeo. Deus te abençoe.